Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Muito maravilhoso. Pode se sentar, por favor. Maravilhoso demais estar com vocês. Assim como eu digo às vezes para o pastor Fernando, quando nós participamos lá em Vilhena de festas das nossas igrejas, eu sou da Igreja Missionária Volta de Cristo, para quem não conhece, e o pastor Fernando da primeira igreja presbiteriana renovada lá. Nossa igreja tem uma comunhão que chega a transmitir aquela sensação de que estamos na mesma igreja. Quando nós vamos lá, ministramos louvor na igreja dele, quando ele vai na nossa também, ele prega, o grupo de louvor também ministra lá, nós somos edificados, temos comunhão, participamos de almoço juntos, o povo come muito do mesmo jeito, na igreja do outro. Então, para nós é uma alegria, estarmos à vontade. E confesso aos irmãos que eu me sinto assim aqui, por causa desta comunhão, por causa desta recepção que a igreja tem para com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, é uma característica maravilhosa do povo de Deus. Eu quero, então, para falar aos irmãos sobre o tema proposto para mim, nessa noite, no encerramento, é sobre a igreja que persevera. A perseverança é uma característica do salvo. A perseverança é a insistência, a continuidade até o fim, obviamente, né? Porque se não for até o fim, não perseverou. Então, vamos ler um texto muito conhecido a este respeito de como a igreja perseverava no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 42. Atos 2:42, na revista atualizada, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Só até aqui mesmo, para nós entrarmos na meditação da palavra de Deus. Quero também, desde já, expressar minha gratidão pela recepção dos irmãos, do pastor, da igreja, e principalmente também do irmão Wesley, que me recebeu também hoje em sua casa. Estou muito grato a Deus pela hospitalidade de vocês, por esse amor, por esse carinho demonstrado para os servos de Deus, para as pessoas que chegam ao meio de vocês e se sentem muito bem recebidos, acolhidos com o coração, e isso demonstra o amor que Jesus Cristo nos ensinou a termos uns para com os outros. Como diz a palavra, né? O Senhor disse que quando nós nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, o mundo conhecerá que somos discípulos dele e que o Pai o enviou. Por isso, a igreja ela é uma sociedade santa que vive nesta sociedade ímpia, mas que demonstra para esta sociedade que ela vive diferente deles. É por isso que a igreja não pode copiar o mundo em absolutamente nada. Ela tem que viver os preceitos da palavra de Deus. Quando ela vive isso aqui, o mundo olha e fala, como eles são diferentes. Eles se cuidam. Eles protegem uns aos outros. Os crentes, eles se amam. Eles se preocupam. Quando um deles está doente, eles vão lá, eles correm, eles levam, eles visitam, eles oram. Quando tem alguém necessitado, eles vão lá, fazem uma cesta básica, ajuda a pessoa. O mundo tem que ver a nós nos amando uns aos outros, para que saibam que nós somos discípulos, que nós somos uma sociedade santa, diferente da sociedade ímpia em que nós vivemos. Isso foi Jesus que falou. Jesus não disse assim, olha, eu estou amando vocês, agora amem a mim de volta. Não, eu estou amando vocês, agora amem uns aos outros, como eu os amei, para que o mundo saiba. Para que o mundo saiba. Jesus mandou também você expressar esse amor afeiçoado para com eles. Nós vamos falar disso aqui, então deixa eu entrar no sermão que eu estou falando de outra coisa. Vamos então
para a nossa meditação de hoje, a igreja que persevera. Muito bem, o que é perseverar? O Novo Testamento ele tem basicamente duas palavras para perseverança. A primeira dela, a palavra carterel, significa você perseverar de modo ativo. É você insistir, é você correr atrás para fazer. E a outra é a palavra meno, com os seus prefixos, que muitas vezes são preposições que correspondem a vários significados da mesma palavra. Significa estar, significa permanecer. Assim como este púlpito está aqui, ele permanece, ele fica e ele segura este peso. Aí, para cada uma destas funções que ele tem aqui em permanecer, vem então uma preposição antes dessa palavra grega meno, que significa permanecer. Esta palavra, ela dá a ideia de uma perseverança mais passiva. E como o deus Atlas, que segurava, ele foi condenado por Zeus, para segurar o planeta nas suas costas. Assim é que é vista a perseverança na igreja primitiva. Perseverança no sentido ativo é você ir atrás, é fazer, você buscar aquilo que é correto, se dedicar, se apegar. E o segundo sentido é de você permanecer, é de você ficar apesar das situações adversas que vêm sobre nós para nos pressionar. O mundo em que vivemos é um mundo de pressão. O nosso Deus, ele nos permite ainda estar no mundo, mesmo que não sejamos do mundo, para isto, para que sejamos provados, para que sejamos pressionados e com isto desenvolvamos a perseverança. Senão seria muito fácil. As pessoas, às vezes, alguns novos convertidos, quando eles vêm para a fé, primeiro eles têm um momento de muita euforia, de muita alegria. Eles são batizados, as bênçãos ali, eles começam a desfrutar de uma maneira que ainda não tinham experimentado. E depois eles começam a ser provados. Então eles perguntam, por que nós não aceitamos Jesus e já vamos logo para o céu? Ou por que a gente não para logo de pecar e pronto, e já é transformado? Mas é porque nós precisamos ser trabalhados. Deus usa estas coisas para fortalecer a nossa alma, para amadurecer a nossa alma. Veja, este novo homem que Deus criou em você, quando você ouviu o evangelho da tua salvação, essa nova criatura que Ele deu a você, realizada pelo Espírito Santo quando você ouviu a palavra, entendeu e então creu, essa nova criatura sua, é ela que vai estar em você, no seu novo corpo, quando Jesus voltar e você ressuscitar dos mortos, a não ser que Ele volte antes de você morrer, mesmo assim seu corpo será transformado. É essa nova natureza que Ele já te deu, que você terá ela no céu, no novo céu e na nova terra. Você não vai ter mais esse velho homem que ainda está em nós, que apesar de Deus já nos ter dado a nova criatura, ainda a velha criatura reside em nós e nos inclina ainda ao pecado. Eu digo para a igreja lá onde eu pastorei o seguinte, que a diferença de um cristão para o ímpio não é que um peca e outro não peca. A diferença é que o cristão ele tem uma nova inclinação para amar as coisas de Deus, que o ímpio não tem. Veja bem, a diferença entre o trigo e o joio é que o joio ele não dá a espiga, ele não tem nada dentro da espiga. Essa é a diferença. Agora veja bem, quando existe a colheita que arranca trigo e joio, você acha que queima só o joio? Não, a única coisa que retira para não queimar, para não destruir, é exatamente o que difere, é o fruto. Arranca-se as espigas do trigo para o celeiro, e até o próprio trigo, o restante dele, a palha dele, é queimada junto com o joio. O trigo demonstra que nós temos duas naturezas. O cristão tem duas naturezas, a natureza nova em Cristo Jesus e a velha natureza que ainda permanece em nós. Paulo chama isso de guerra da carne contra o espírito em Gálatas 6,17. É por isso que o cristão,
A única diferença que ele tem do ímpio é isso, é o fruto do Espírito. Mas o resto vai ser queimado. Nós não vamos para o céu com a velha natureza. Nós vamos para o céu com a nova, única e exclusiva nova natureza. A nova natureza não peca. O que peca é a velha natureza. Obviamente que as duas somos nós mesmos. Quando eu peco, não adianta eu dizer, não, foi meu velho homem. Não, o velho homem sou eu. Eu pequei, eu preciso me arrepender e confessar. Mas a nova natureza não peca. O apóstolo Paulo diz que a nova natureza, ela se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E ele diz também que a nova natureza, a nova criatura que Deus fez em nós, ela caminha em santidade, ela caminha na verdade, na justiça que procede da verdade. Ela se renova, a Bíblia diz, mas a velha natureza se degenera. A vida cristã é assim. Quando você nasce de novo, Deus te implanta uma nova natureza. Você já tinha a velha, Deus te implanta a nova. As duas estão ali. Mas na sua caminhada de santificação, elas vão fazendo isso. A nova natureza, ela vai desenvolvendo e a velha tem que ir morrendo. Para quando nós chegarmos na eternidade, somente a nova natureza chegará. Somente ela. O velho homem não vai estar lá. Não teremos inclinação para o pecado. É por isso que a teologia diz que nós fomos salvos, que é justificados, é um processo do passado. Fomos salvos da culpa. Estamos sendo salvos, que é o presente, que é a santificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E seremos salvos no futuro, que é a glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. Por quê? Porque ali habitará apenas a nova natureza que Deus nos deu. Crente santo, crente perfeito, com corpo perfeito, glorificado e alma glorificada perfeita também. Então Deus usa essas coisas que existem no mundo hoje sobre o cristão para que ele aprenda a perseverar. Como é que você cria músculos? Como é que você fortalece músculos? Dormindo? Não é? Você precisa de pressão. Assim também espiritualmente. O cristão ele é chamado para essas duas maneiras de perseverar. Nós somos chamados para ser firmes enquanto andamos sem parar e, ao mesmo tempo, aguentamos os pesos que são postos sobre nós. Então, uma igreja que persevera, em primeiro lugar, é uma igreja que persevera nos meios de graça. O que são os meios de graça? Esse texto que nós lemos em Atos 2,42 fala alguns meios de graça que a igreja tem para ela se alimentar, para ela ter prazer. Porque veja bem, o indivíduo ele vem do mundo para Cristo e o mundo oferece diversos prazeres para a carne. E quando a pessoa vem, alguns chegam até questionar isso dizendo, ora, eu deixo de curtir, de beber, disso, daquilo e tal, para chegar na igreja e fazer o quê? Chegar lá, ficar cantando louvores, cantando com aquele pessoal tocando e depois ficar ouvindo o pastor falar 1 hora. Eles não sabem que isso é prazer. Eles não sabem o que é você ouvir um louvor desse aqui que exalta Jesus e você chorar ali de alegria por estar adorando o teu Salvador. Eles não sabem o que é isso. Então eles fazem essa comparação. Que prazer eu vou ter em estar numa igreja domingo à noite, depois de um dia puxado. Eu vou para casa dormir, e não vai dormir. Ele vai para outro lugar, vai comer alguma coisa, vai assistir um sei lá o quê. Mas é somente porque não sabe quais são os prazeres espirituais que Deus concede àquela pessoa que se converte. Deus te tira dos prazeres do mundo, meu irmão, mas Ele não te deixa sem prazeres. Apenas Ele te dá os verdadeiros prazeres, porque os do mundo são como Ele, passageiros, os de Deus permanecem para sempre. São os prazeres da alma, são os prazeres do espírito do cristão. E veja alguns que Lucas coloca aqui em Atos 2,42. Veja que primeiro ele diz, perseveravam na doutrina.
Lá no texto original é construído mais ou menos assim a frase: eram, porém, perseverando. Porque no grego esse gerúndio nosso, da língua portuguesa, perseverando, lá no grego é particípio, mas ele não só tem a função de indicar continuidade do verbo, como ele também transforma o verbo em uma qualidade, um adjetivo para o substantivo. Então, quando ele diz assim, eram, porém, perseverando, ele está falando de umas pessoas, plural, né? Eram. Na nossa Bíblia está assim, e perseveravam, esse e, né? Aqui na nossa Bíblia, uma conjunção aditiva, lá no grego não. É uma conjunção adversativa. Eram, porém, e aqui na nossa Bíblia diz perseveravam. Lá no grego diz eram perseverando. Eram perseverando. Nós não entendemos isso, mas para clarear é como se eram perseverantes. Mas como eu disse, perseverantes aqui é uma qualidade para nós. Mas lá no texto grego é um verbo. É como um soldado cristão, que Paulo diz a Timóteo, ele diz assim que o soldado cristão, ele diz, Timóteo, combate comigo o bom combate. Ele está dizendo assim que o cristão como um soldado, esse verbo lá no grego é soldadando. O cristão é soldadando, ele está sempre em atividade de vigilância. O cristão não tira folga, é isso que Paulo está dizendo. Estes verbos demonstram, além da continuidade, um adjetivo para o sujeito. Portanto, os cristãos da igreja primitiva, eles eram perseverando. Como se fosse para nós, estavam, né, perseverando, mas aí fica dois verbos. Lá não, diz que eles eram perseverando. É meio estranho, mas agora está dando para entender, não é? E isso significa que a ação era do passado, porque eram, mas ela continua no presente, perseverando. Uma ação que tem efeitos contínuos nos momentos da vida do crente. E qual que é o primeiro meio de graça que os irmãos viviam? O primeiro, Lucas diz que era na doutrina. Na doutrina. Isso quer dizer que eles viviam abraçados. Esse primeiro termo aqui do perseverando não é aquele de estar como esse púlpito segurando um peso em cima, não. É daquele de correr atrás. Eles iam atrás, eles viviam buscando isso, a doutrina dos apóstolos. O que é que será que os apóstolos ensinam sobre esta e esta situação? O que será que Jesus ensinou aos nossos apóstolos acerca disso e disso na minha vida? Era isto que eles buscavam. Eles estavam continuamente buscando isso. Por isso a palavra perseveravam. Perseverar aqui não é ficar. Nesse texto é correr atrás. É ir em busca. E eles faziam isso para com a doutrina. Eu quero dizer aos irmãos que hoje em dia, a maioria das igrejas, elas não querem mais saber do ensino. A palavra doutrina significa ensino. Vem do verbo didaquê, no grego, que significa ensino, doutrina. De onde vem a nossa palavra didática, né? Não podemos de forma nenhuma abandonar. Lucas coloca isso em primeiro lugar na lista. Na lista dos meios de graça que o cristão deve perseverar é o quê? Doutrina, é Bíblia, é palavra de Deus, é pregação, é estudo bíblico. Esta é a primeira coisa. Sem isto, uma igreja entra em doença espiritual. Uma igreja saudável, uma igreja cheia de saúde espiritual, a primeira coisa que ela busca é a doutrina dos apóstolos. Lembrando que esses apóstolos são aqueles que o Senhor chamou e que escreveram o Novo Testamento. Não os de hoje. Muitas igrejas aí têm esses títulos aí de apóstolos, mas eles não são bíblicos. Como dizia John Stott, embora não exista mais apóstolos verdadeiros, ou embora não exista mais apóstolos, existem falsos apóstolos. E as pessoas que têm coragem de
usurpar um título tão importante como este, que faz parte do fundamento da igreja, conforme Efésios 2:20, são pessoas cuja arrogância não tem tamanho. Essas pessoas deviam se arrepender, abandonar esses títulos que elas têm e sequer elas deviam continuar no púlpito pregando, sequer. Elas deviam descer primeiro. Elas deviam aprender verdadeiramente. Para vocês terem ideia, esses novos apóstolos, eles pegam este versículo para dizer que a igreja tem que andar na doutrina deles. Os caras não têm condições, eles não têm, irmãos, a interpretação correta nem da doutrina que está aqui, revelada pelos verdadeiros apóstolos. Quanto mais inventar a doutrina. Se eles não sabem interpretar a verdadeira doutrina, como eles podem inventar outra? Se eles transformam a verdadeira doutrina em falsidade, imagina que eles ensinam por eles mesmos. Não dá. Então, este é o primeiro meio de graça, e está realmente em primeiro lugar. Segundo, o evangelista Lucas, ele diz que eles perseveravam também na comunhão. A palavra koinonia, que é do grego koine, que significa comum, é a participação, é a contribuição, é o compartilhamento, é a comunicação, é ter em comum. O que eu tenho é teu. Assim é que vivia a igreja, nessa comunhão. Ou seja, a igreja deve estar atenta para o compartilhamento. Meus queridos, é óbvio que isso vai muito além de que simples afinidade. As pessoas hoje, elas trabalham em cima disso, de afinidade. Olha, eu amo todos os irmãos da igreja, mas eu tenho mais afinidade com o irmão fulano ou com a irmã Beltrano. Tudo bem, afinidade, essas coisas são normais. Porém, esta comunhão era com toda a igreja e nisso eles perseveravam. Nisso eles insistiam, eles buscavam. Não está falando este verbo perseverava aqui, ele serve para todos estes meios de graça que foram lidos no versículo 42. Não é que eles ficavam lá parados, suportando a comunhão. Eles iam em busca dela. Eles iam atrás dela. Eles iam promover a comunhão no corpo de Cristo. E essa comunhão, irmãos, ela é promovida mais fora do templo do que dentro. Dentro deve ser os resultados. Veja como é tão maravilhoso você ter comunhão com seu irmão, por exemplo, um domingo como esse, né? Onde todos estavam ali envolvidos na maravilhosa festa, no almoço, no batismo, e todo mundo conversando ali, e chega de noite você reencontra estes irmãos. É muito mais maravilhoso que passar uma semana inteira sem ver, sem conversar, e chegar na igreja domingo e falar, ai, estava com saudade. A comunhão é algo que se desenvolve toda hora, a todo momento. Eu não entendo o crente que diz, eu não suporto quando fulano entra na igreja. Como assim? Um dos dois não vai poder ficar no céu. E eu suponho que seja quem pensa assim. Porque aqui na igreja é pouco tempo. 1h30 de culto, 2 horas, você não suporta, não serve para sempre. Como é que você vai ficar olhando para a cara dele para sempre no céu? Igual o pastor John Charles Ryle pregava, né, no século XIX, em Londres, na igreja anglicana. Ele dizia assim, suponha que o ímpio vá para o céu. Ele não vai aguentar. Porque tudo que tem no céu é o que ele odeia. O ímpio não gosta de igreja. Lá no céu vai ter igreja. O ímpio não gosta de louvor. Lá vai ter louvor. O ímpio não gosta de Jesus. Jesus vai estar lá. O céu vai ser um tormento para esse cara. Ele tem que ir para o inferno mesmo. O céu é para quem ama as coisas de Deus. E as coisas de Deus vêm por meio dos meios de graça. Perguntaram para John Stott, até aqui no Brasil, quando ele veio, né? O que é que você faz para ser um crente assim tão firme viveu 90 anos, né? Morreu acho que em 2011. E assim, um crente, né, tão excelente, firme, ninguém nunca ouviu um escândalo sobre a sua vida e tal, aí todo mundo se preparou agora ali, filmando a resposta dele, vai ser
a maior teologia de todos os tempos. Ele falou assim: eu leio a Bíblia, oro e vou para a igreja. Pronto. Esse é o tripé da firmeza do cristão. Cristão que conhece a palavra, cristão que ora e cristão que congrega. Você já percebeu como o diabo ataca exatamente esse tripé? O que é que você tem visto mais na internet hoje? São pessoas que condenam a igreja, que condenam a congregação. Tem pastor aí que saiu de uma igreja decepcionado, abriu uma igreja para ele e mete o pau na igreja. Como pode isso? Há pessoas que dizem: eu amo Jesus, mas eu não congrego. Eu não gosto de igreja, mas eu amo Jesus. Outros dão título de pregação: sem igreja, mas com Cristo. Aí tem muita gente que bate palma para essas idiotices. Meu irmão, se você não gosta da noiva de Jesus, imagina como o noivo vai ficar bravo. Porque o bicho é nervoso, tá? Jesus não é aquele italianinho dos olhos azedos que fica lá com aqueles cabelinhos, com aquela carinha de panguá, naqueles quadros pintados, não. O bicho é nervoso. Mexeu com a noiva dele, ele endoida. Jesus vira brabo, protege mesmo a sua noiva. Ele deu a vida por ela, e agora ele tira a vida de qualquer um que mexer com ela. Ele não vai morrer de novo mesmo. Ele já morreu uma vez por ela, e a Bíblia diz que a morte dele é uma vez só. Não se repete. Essas pessoas têm coragem de abandonar, de desprezar a noiva de Cristo e dizer que ama a Jesus. E dizer que está tudo bem com Jesus. Eu vi uma postagem de uma pessoa decepcionada com a igreja, até pessoa experiente, com muitos anos de crente. Colocou lá assim: minha igreja é minha casa, meus irmãos são minha família, minha oração é o meu quarto, o meu púlpito é minha sala, onde eu prego para meus familiares, para minha esposa e filhos. Onde está a comunhão nisso, irmãos? A comunhão é você conviver apenas com pessoas que concordam? Comunhão é você viver apenas com família de sangue? Ao contrário, família de sangue foi procurar Jesus e deram o recado para ele: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. E ele disse: minha mãe e meus irmãos? Olha aqui, minha mãe e meus irmãos. São estes que fazem a vontade do meu Pai. Querido, a tua família, tua mulher, teu irmão, teu pai, teu filho, seja lá o que for, é apenas uma pequena referência de uma família maior que é a igreja. E esta igreja aqui é apenas uma pequena referência de uma família maior que é a igreja do Senhor espalhada na face da terra. E essa igreja espalhada na face da terra é apenas uma pequena imagem da verdadeira família de Deus que estará no novo céu e na nova terra eternamente com o Senhor. Porque no céu não tem marido e mulher. O único esposo é Jesus. A única esposa é a noiva do Cordeiro. No céu não tem pai e filho. O único pai é Deus. E os únicos filhos são salvos que ele redimiu com o sangue de Jesus. Essa é a família. Nossa família é apenas um protótipo. Casamento não dura para a eternidade. Família não dura para a eternidade. Sim, Deus estabeleceu família na terra justamente para apontar aquilo que espera a gente no céu. Mas lá no céu não vai ter esse negócio de você chegar para a sua esposa, que foi esposa na terra, e falar: oi, meu amorzinho, você lembra que eu fui seu marido lá na terra? Ela: graças a Deus, dá licença. Graças a Deus, meu noivo é o Cordeiro. Não vai ter isso. Todos seremos irmãos. Depois da comunhão, então, vem o quê? Vem o partir do pão. Provavelmente referindo à ceia do Senhor, porque existe no verso 46 lá na frente, depois lê lá, ele fala do partir do pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Toda comida, né? Toda refeição fala lá. Hoje nós vemos igreja eliminando o ato da ceia. Igrejas eliminando o ato de partir o pão. Tem uma igreja que chama, eu vi isso, não sei por que essas coisas aparecem para mim na internet, é igual assombração. O nome da igreja, Em Espírito e em Verdade. Falei, bom, nome do pastor, Geraldo, como é que é o sobrenome dele? Não me lembro agora. Aí,
ele disse o seguinte: não se pode cear. Quem pratica ceia está blasfemando. E a igreja aplaudindo. Glória a Deus, essa é a verdade, a nova verdade revelada. Cuidado com novas verdades. A verdade é tão antiga. A verdade está aqui, é antiga, ela não é nova. Tem gente que fala assim, né? A palavra de Deus se renova. A palavra de Deus se renova não, está do mesmo jeito que estava há 2000 anos. Tudo está aqui e já estava. O que se renova é o nosso conhecimento, nosso entendimento, nós crescemos, nós nos aprofundamos. A palavra de Deus se renova como assim? Não é a mesma coisa? Está aqui, você já viu alguma coisa diferente do que já estava há 2000 anos atrás? Não tem nada diferente. Aí vem novas doutrinas, as pessoas estão descobrindo, olha. Então a igreja toda, da história da igreja todinha, cometeu o pecado de blasfêmia. Agora a igreja em espírito tem verdade, que de espírito não tem nada, de verdade muito menos, está dizendo que não pode ser. Igrejas que já estão... Geraldo Moraes, lembrei o sobrenome dele. Mas não vai pesquisar não, irmão. Já tem irmão indo atrás. Geraldo Moraes, igreja... Isso não presta, gente. Isso eu estou dando exemplo. De pessoas que já excluíram o partir do pão, a ceia do Senhor. Outros já excluíram o batismo. Olha que maravilha aconteceu hoje. Pessoas excluindo isso, dizendo que não existe batismo no meio cristão. Outros estão dizendo que Jesus viveu a lei. Jesus viveu foi a lei. O que acontece ali nos 4 evangelhos é lei. Vieram com esse papo, né, para mim, dizendo, olha, Jesus viveu foi lei. Então não tem nada desse negócio. Aí eu falei, é mesmo? Então me explica lá, Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João Batista. E aí? Desde agora é anunciado o evangelho. Como é que fica? Como é que fica João 1,17? Que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que fica? Queridos, as pessoas estão querendo inventar novidades, modas, novas doutrinas, mas são falsas doutrinas. O que Paulo chama de outro evangelho. Mas eu digo para vocês, as pessoas estão com comichão nos ouvidos, como nós vimos hoje de manhã, coceira nos ouvidos, porque não suportam ouvir a verdade. Então elas mesmas buscam os mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Veja, Jesus, depois que ressuscitou, partiu o pão na casa dos 2 discípulos em Emaús, Lucas 24:30. E o apóstolo Paulo, mesmo que depois que Cristo foi ascendido ao céu, ele ensinou sobre a Santa Ceia, 1 Coríntios 11, do 17 ao 32. Outra coisa que os discípulos perseveravam, além da doutrina e também da comunhão, que era o partir do pão, e também o partir do pão, eles perseveravam nas orações. A palavra grega para oração, proseuche, ela tem a ideia, a raiz de se aproximar. A ideia de oração é a aproximação. Uma igreja que não ora está longe. Ela está longe daquele que deu a vida por ela. Imagina uma igreja que não ora. Uma igreja que não mantém comunhão com Deus. Quando eu comecei a ensinar as doutrinas reformadas na igreja, na nossa igreja, claro que vem várias dúvidas, né? Então uma pessoa disse assim, olha pastor, se Deus já sabe todas as coisas, então para que orar? Deus já sabe de tudo, para que eu vou orar? Eu respondi para a pessoa, mas você está chamando orar de pedir? Porque Deus já sabe tudo que você vai pedir, mas não é isso. Orar não é só pedir. Orar é adorar. Quando você adora, você está pedindo alguma coisa? O cara, quando está apaixonado pela menina, ele fala, eu te adoro, eu te amo, eu não sei o quê, não está pedindo nada. Tem uns que tá, né? Mas, em geral, ele está realmente gostando dela. Não é algo que ele quer em troca. Quando você está adorando a Deus, você quer alguma coisa em troca? A adoração verdadeira e genuína, ela procede de um coração que reconhece a grandeza. A grandeza daquele diante de quem você se prostra. Por isso que cristão não se prostra diante de mais ninguém, a não ser Deus. Adoração,
oração contém louvor, a oração contém gratidão, a oração contém confissão de pecados, a oração contém intercessão, a oração contém petição também, a oração contém derramamento de espírito de alma diante do Senhor. Olha quanta coisa contém na oração. Aí a pessoa fala que não vai orar porque Deus já sabe tudo. Sabe tudo o quê? Tudo que eu vou pedir. Então você só pede, você não adora, você não louva, você não agradece, você não intercede, você não confessa pecados, você não derrama sua alma diante de Deus. Que oração mais vazia é a sua? Se você, por exemplo, levar 5 minutos em cada uma dessas que eu falei, você ora 35 minutos, mas é impossível você ficar só isto. Porque quando você está adorando, o que é adorar? Reconhecer a grandeza daquele diante de quem você se prostra. Quando você faz isto, você reconhece os atributos de Deus. Você tem noção de pelo menos 20 atributos que Deus tem? Gaste pelo menos 5 minutos em cada atributo de Deus, e eu estou falando apenas de 20. E você vai ver que você já teve ali 1 hora de oração. Só adorando, só adorando. Mas eu não acredito que você vai ficar apenas 5 minutos por cada atributo. Uma vez que eu estava fazendo isso, eu me lembrei de um atributo de Deus, que Deus é invisível, né? Esse microfone está com raiva de mim, igual ontem. Irmãos, quando eu fui adorar a Deus pela sua invisibilidade, eu fiquei impressionado. Falei, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é invisível. Nunca tinha falado isso na minha oração. Eu te adoro porque o Senhor é invisível. Eu falei, eu tenho que adorar a Deus por todos os seus atributos. E Ele é invisível. A invisibilidade de Deus é um atributo dele. E então eu falei assim, mas, sabe, aquele momento com Deus foi me levando a mais coisas. Eu disse para ele, Senhor, porque é maravilhoso adorar o Senhor, porque o Senhor é invisível. Porque isto me livra do pecado da idolatria. Porque idolatria você adora o que está vendo. E quando você adora o Deus invisível, você não comete idolatria. Você pensa não na imagem de Deus, porque Deus não tem imagem. Quando eu era criança, eu tinha uma imagem de Deus na minha cabeça. Deus é um velho branco, de cabelo branco, de barba branca, sentado num trono branco, com roupa branca, nas nuvens brancas, jogando uns raios brancos quando ele fica com raiva. Isso é idolatria, porque havia uma imagem de Deus na minha cabeça. Mas então você aprende que você não pode adorar a imagem, nem mesmo aquela que você imagina. A palavra imaginar vem de imagem. É quando você desenha uma imagem na sua mente. Isso que é a imaginação. Então eu aprendi que você deve adorar, lembrando dos atributos de Deus e o exaltando por cada um deles. Então quando eu cheguei na invisibilidade, eu falei, Deus, eu te adoro porque o Senhor é invisível. E na tua invisibilidade o Senhor me livra do pecado de idolatria. Porque eu não adoro o que vejo. Veja, é só um exemplo que eu estou dando. Mas pense em 20 atributos de Deus. Além de onipresença, onipotência, onisciência, você já sabe. Quantos mais? O pastor vai dar estudo aí sobre atributos de Deus, vocês vão aprender. Quantos atributos Deus tem que são revelados na Bíblia e você pode gastar tempo adorando a Deus em oração por cada um deles. É maravilhoso demais. É muito maravilhoso. E já pensou você passar louvando a Deus agora? Porque a louvor e a adoração é diferente, né? Enquanto a adoração é a prostração diante do grande, do autossuficiente, autoexistente, todo-poderoso, você agora louva por causa de suas obras, por causa de suas obras manifestas. Senhor, eu te louvo por causa da tua criação, a criação material, a invisível, a criação dos poderes, dos principados, dos teus anjos. Eu te louvo pela criação espiritual do meu novo homem. Isso só como Deus criador. Agora você pode louvar a Deus por todas as obras que Ele já realizou, tanto no povo do Antigo Testamento quanto no povo da Nova Aliança, e sobre a tua vida, sobre a tua igreja. Louvar
elogiar. A palavra louvar vem do grego eulogio, ou seja, uma boa palavra. É o que a gente chama de elogio. Elogia a Deus. Fique tempo assim. Quanta coisa na oração poderíamos falar aqui, mas vamos adiante, porque assim vivia a igreja primitiva. Eles viviam em oração perseverante, como Paulo diz em Romanos 12:12. Ele diz: perseverai na oração. Outra coisa mesmo, não é como este púlpito que fica parado ali suportando, mas correr atrás, ir em busca de uma vida de oração, de uma vida de adoração, de louvor, de gratidão, de reconhecimento da grandeza de Deus. Existe a petição? Sim, é claro que existe. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Mas lembre-se de uma coisa: o cristão, quando ora pedindo, ele ora em nome de Jesus. E eu quero dizer isso para os irmãos: orar em nome de Jesus não é pegar o nome de Jesus como uma assinatura e colocar no final da tua oração, não. Em nome significa representando. Eu me achego a Deus em nome de Jesus como se eu fosse representante de Jesus perante o Pai. Então eu peço ao Pai como se eu fosse Jesus pedindo. É isto que significa orar ao Pai em nome de Jesus. É você falar a Deus o que Jesus falaria em oração. Você acha que Jesus gastava o tempo dele pedindo? Em oração, você acha que Jesus passava madrugadas no monte orando ao Pai? Era pedindo? O Filho que viveu a eternidade inteira ao lado do Pai, no seio do Pai, desde a eternidade, glorificando ao Pai, e o Pai o glorificando, como ele disse em João 17:5, e agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de Ti antes que houvesse mundo. O Pai já glorificava o Filho na eternidade, antes do Filho vir para a terra se fazer carne. Os momentos de oração de Jesus com o Pai, quando ele se limitou aqui, eram momentos de adoração profunda, de glorificação profunda. Eu estou muito longe ainda do verdadeiro exercício da oração, mas o cristão se alimenta desses prazeres, os prazeres espirituais, que são chamados de meios de graça. Mas existem outros meios de graça que não estão relatados aqui, além da oração, além da palavra, além da congregação, que é a comunhão. Existem também os meios de graça de adoração pública, testemunho cristão, dons espirituais que são distribuídos para a edificação da igreja. Existe a ceia do Senhor, o batismo nas águas. Existem muitos e muitos aspectos dos meios de graça. O que é isto? Meios de graça são prazeres espirituais que Deus coloca para o crente desfrutar. Outra coisa que o Senhor nos ensina sobre a igreja que persevera é que a igreja persevera no fruto que ela dá. Em Lucas capítulo 8 e o versículo 15, o evangelista Lucas, ou melhor, o Senhor Jesus, contando aquela parábola do semeador, ao explicar a parábola, ele diz assim: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Agora a palavra perseverança já tem o sentido desse púlpito aqui. Significa estar ali parado, firme, fixo e suportando as pressões que existem. Assim é o exemplo que Jesus deu. As árvores não saem do seu lugar, elas estão ali. E elas produzem o seu fruto no devido tempo, como disse o salmista no Salmo 1, No devido tempo dá o seu fruto, mas ela está sempre ali, aonde? Como é comparado o justo? Com uma árvore que está ao ribeiro de águas, ao contrário do ímpio, que é uma palha. Enquanto o justo é uma árvore, o ímpio é uma palha. Enquanto o justo está ao ribeiro de água, o ímpio o vento dispersa. Olha a diferença. Por quê? Porque o crente está perseverante na palavra. E ele não dará o seu fruto apenas uma vez, ele dará com perseverança. Lucas 8,15.
A questão é que muitas vezes nós achamos que fruto é o que nós fazemos para Deus. Será que fruto é ganhar almas? Em João 15, quando o Senhor fala sobre a videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e todo aquele que está em mim, esse dá muito, todo ramo que está em mim, esse dá fruto. O pai vai cortando aquele que não dá e podando aquele que dá para que ele dê mais fruto. Vocês já estão aí podados, né? Limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, mais uma vez, ela é o exercício da poda, da limpeza que Deus faz em nós para que continuemos produzindo não somente fruto, mas muito fruto. E qual é o fruto aí? Geralmente nós falamos é ganhar almas. Mas olha o versículo 9 de João 15. Ele diz: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Qual que é o fruto do Espírito em Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é amor. Qual que é o fruto do Espírito em 1 Coríntios 13? É o amor. Que os dons sem amor não têm validade. Jesus não está falando de ganhar almas em João 15. Ele está falando do amor. Ele diz no versículo 12 que um novo mandamento ele nos deu, que nos amemos uns aos outros assim como ele nos amou. Em João 15, o amor é que é o fruto do Espírito que é produzido num cristão que está ligado na videira que é Jesus. E esse fruto, diz Lucas 8,15, deve ser dado com perseverança. Não existe, irmãos, aquele cristão que diz assim: olha, eu, pastor, já trabalhei até agora, eu já amei até agora, eu já fiz tudo que o Senhor mandou, daqui para frente eu vou tirar folga. Não existe. Ele dá fruto com perseverança. Então, assim como aquela árvore do Salmo 1 está plantada junto aos ribeiros de água, assim também o cristão estará sempre. Lá diz o quê? Em todo tempo as suas folhas são viçosas, e no devido tempo ele dá o seu fruto. O cristão é assim. Ele está sempre plantado à beira da palavra de Deus, e o fruto dele é um fruto contínuo. É um fruto de amor perpétuo, perene. Não volta atrás. Cristão não se arrepende de amar. Cristão não diz assim: olha só, pagou o bem com o mal, né? Agora você vai ver. Agora você vai ver quem eu sou de verdade. Ou seja, eu não sou cristão, é isso? Eu te amei e você devolve assim? Agora você vai ver quem eu sou, você vai me conhecer. Ué, não era o cristão? A Bíblia diz que o crente persevera dando o fruto, e o fruto do Espírito é o amor. E em Romanos 2,7, o apóstolo Paulo diz que aqueles que praticam boas obras devem nelas perseverar em fazer o bem. Quando o cristão realiza estas boas obras, que não tem nada a ver com lá o João 15, né? O fruto lá não é boas obras, é o amor, é a base. A partir do amor é que você realiza as boas obras. E quais são estas boas obras? Será que são obras de caridade dos espíritas? Será que são obras de assistência social, como o pastor falou ontem aqui? Tem igrejas que parece que viram ONGs, que querem resolver os problemas sociais. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Claro, a Bíblia não proíbe que nós façamos o bem, mas ela diz: faça primeiro a quem? Aos domésticos da fé, aos da família da fé, aos que são seus irmãos. Primeiro você mostra isso, atendendo à necessidade dos seus irmãos, para que o mundo veja que nós servimos a Cristo e que o Senhor nos amou. Nós somos uma sociedade santa em um mundo que é uma sociedade ímpia. E demonstramos para ele como é que se deve viver entre nós. Só depois disto podemos ir lá. Mas veja bem, na mão direita você carrega o microfone da palavra, e na mão esquerda você pode levar uma cesta básica. Porque não adianta a pessoa que está lá e você leva uma assistência da necessidade, ela indo para o inferno de barriga vazia, agora vai para o inferno de barriga cheia. Qual que é a diferença? Vai queimar o arroz que ela comeu. O cristão leva a palavra.
Se você não tiver prata e nem ouro, leve a palavra, faça o paralítico andar. Porque o problema hoje dessa teologia da missão integral, da missão na íntegra, que agora é chamada assim, é exatamente isso. É uma tentativa de conquistar a pessoa pela boca, parece um governo que eu conheço aí, conquista pela boca e depois quer alguma coisa em troca. Ouvi um pastor dizendo bem assim, se eu estivesse trabalhando aí, como por exemplo um servente de pedreiro, eu não ia evangelizar nunca, eu sempre ia demonstrar amor. Ao dia que ele me perguntasse assim, por que você demonstra tanto amor? Aí eu ia responder, porque eu sou discípulo de Jesus e ele me ensinou a amar. Tem crente que aplaude essa besteira. Mas que bobagem. Olha, pregue o evangelho sem palavra. Como assim? O próprio verbo pregar significa anunciar, significa proclamar. Como é que eu vou proclamar sem palavra? Ai, com seu testemunho. Não, Jesus falou para falar. Jesus falou para dizer. A fé vem pelo quê? Como é que vai ouvir se não fala? O evangelho é proposição, o evangelho é fala, o evangelho é argumento, o evangelho é anúncio. E o anúncio do evangelho, das boas novas, não é dizer para a pessoa assim, olha, Jesus te ama. Eu posso dizer isso depois, mas primeiro eu tenho que dizer a situação em que ele está. Você está em guerra contra Deus. E Deus está irado com você. Não, por quê? Deus ama todo mundo, não sei o que, mas peraí. Deus ama aqueles que quebram a lei dele? Não. Você quebrou a lei de Deus. Como é que você sabe? Ora, a lei de Deus fala para não mentir. Você já mentiu? Já. Então quem mente é o quê? É um mentiroso. Então, você quebrou a lei de Deus. Você já adulterou? Não. Mas você falou que é mentiroso, como é que eu vou acreditar em você? Não, mas nunca fiquei com a... Não, mas Jesus falou que aquele que olhar com a intenção impura já cometeu. Então você é um mentiroso e um adulto. Você já matou? Não, nunca matei. Mas Jesus falou que aquele que odiar alguém já matou ele. Você já teve ódio de alguém? Eu já. Então você é um mentiroso, um adulto e um assassino. Está vendo? Você está colocando a pessoa contra a parede, contra a lei. A lei é uma espada de Deus que fica na garganta do pecador e só tem uma saída para ele. Aí sim, o evangelho de Jesus Cristo. Só depois que ele reconhecer que ele é tudo isso, aí você fala assim, essa é a lei de Deus que está na sua garganta como uma espada. Mas aqui tem uma saída, que são as boas novas do evangelho de Jesus. Agora eu chego para o cara e falo, Jesus te ama? Ele fala, eu sou um pecador, eu vivo nas baladas. E Jesus me ama, então tá bom demais, eu também me amo. Está vendo como muitas vezes nós somos voltados para essa teologia de missão integral, de não sei o que eles inventam por aí, mas na realidade aquilo está apenas querendo barganhar com o pecador. Deus não barganha com ninguém, irmãos. Quando Jesus instituiu o reino dele, ele não fez nenhuma diplomacia com Satanás, não. Ele não falou para Satanás, afasta um pouquinho aqui, bobo, que eu estou instalando o reino de Deus, aí você fica só um pedacinho para lá e eu ponho o reino de Deus para cá. Jesus não fez isso, não. A Bíblia diz que ele chegou expulsando o demônio, certo? Amarrando o diabo, curando enfermos, ressuscitando mortos e levantando o evangelho de Deus no coração das pessoas, roubando os bens de Satanás, bem no reino dele. E enxotando o diabo, sai daqui porque o reino de Deus chegou com poder. Jesus não tem diplomacia. O reino de Deus, onde ele chega expulsando o mal. Deus não faz barganha. Então, quando Jesus fala assim, de a gente ajudar os pequeninos, né? Porque naquele dia lá do juízo, eu tive fome e não me deste de comer. Você sabe de quem Jesus está falando? Jesus está falando de crente. Os pequeninos ali são crentes. Não é um mendigo. Um dia eu estava no sinal ali, carro parado, minha filha do lado ali, aí chegou um desses pedintes aí, falou para mim assim, moço, me dá um dinheiro aí. Eu disse para ele assim, olha, você quer entrar no meu carro e vamos lá
em casa, eu tenho um terreno muito bom para você capinar. Aí eu te dou o dinheiro. Aí já saiu e foi para outro carro. Nem respondeu. Aí minha filha, credo, pai, você dá dinheiro para mim, mas você não deu para ele? Eu falei, você é minha filha. Deus dá a salvação para os seus filhos. Ele não é meu filho. Agora, se ele quiser fazer para receber pelo trabalho, e outra, minha filha, vai acostumando que você também tem que trabalhar quando você crescer, para você ganhar o seu. Veja esta diferença. As pessoas acham que os pequeninos de Jesus são aqueles que estão lá fora pedindo. Fala de Jesus para ele, esse evangelho, de que ele é um pecador, de que ele é um assassino, um mentiroso, um adúltero, e essas coisas que a Bíblia diz que ele é, para você ver se ele não fica com raiva de você. Nem a marmita que você comprou, ele não vai querer comer. Aconteceu isso lá na nossa igreja, um novo convertido, ele disse que tinha um mendigo que ficava quase todo dia indo lá, pedir comida e ele comprava. O dia que ele ouviu o nosso ensinamento a respeito da pregação do evangelho, ele falou, vou fazer isso com aquele amigo mendigo meu. E aí ele chegou para o cara e falou, vem aqui, cara, eu me converti, agora eu sou um crente e eu vou te pregar o evangelho. Você me dá 5 minutos aí? Não, pode falar. E ele começou a falar desse jeito, o cara começou a ficar com raiva dele. Não quis a marmita. Não quis a marmita e nunca mais voltou para procurar ele. Você acha que essas pessoas querem mesmo Jesus? Você acha que eles são verdadeiros pequeninos de Jesus? Não! Os pequeninos de Jesus, ele diz, os pequeninos que creem em mim, os pequeninos irmãos, e os irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Este sim que a igreja deve mesmo ajudar, em primeiro lugar. Pastor, tem um vizinho meu que está passando necessidade de ter uma cesta básica aí na igreja. Falei, primeiro eu vou olhar na igreja se tem algum irmão necessitado. Tem algum irmão necessitado? Tem, então a cesta é sua. Fala para ele que não tem não. Agora, se ele quiser, eu vou lá. Eu vou lá orar por ele e eu vou lá pregar para ele. Fala se ele quer. Eu vou lá. Nem todos querem. Não, fala pastor que é só a cesta mesmo, né? Então, meus irmãos, perseverar em fazer o bem, sim, é bíblico. Romanos 2,7. Mas não significa esse tipo de bem que a religião espírita colocou em nossas mentes. Essas boas obras, elas são preparadas por Deus antes mesmo de nós nos convertermos. Efésios 2,10. Efésios 2,10 diz que Deus preparou as boas obras. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas. Você não é salvo pelas obras. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas você é salvo para as boas obras. E o que são boas obras do crente, irmão? O crente, tudo que ele faz depois de convertido, são boas obras. Tudo deve ser boas obras. Você quer saber como Deus aceita a boa obra de alguém? 3 coisas devem constar na boa obra de alguém. Primeiro, ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. Deus não aceita boa obra de alguém que faça aquilo que ele acha. Para Deus aceitar boa obra, precisa estar de acordo com a sua palavra, com a determinação do que Deus diz que é boa obra. Segundo lugar, essas pessoas devem fazer boas obras que procedam de um novo coração. O ímpio não tem um novo coração, então ele não pode fazer boas obras. O ímpio faz obras sociais, mas ele não faz boas obras agradáveis a Deus. Caim ofereceu a Deus uma leva enorme de cereais, de fruta, de legumes, seja lá o que for, dessas coisas de comer. Ele ofereceu a Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim. Mas se tivesse um monte de gente com fome naquele dia, a oferta de Caim serviria. Mataria a fome de um monte de gente. Mas Deus não aceitou. Por quê? Porque não procediam de um coração puro. Procediam de um coração maligno. Então, muitas vezes, a gente fica olhando, né, certas pessoas lá fora que não são cristãs e diz assim, pastor Roberto, tem um amigo meu que o cara é gente boa. Bom demais, o cara faz o bem, anda tudo certinho, olha, paga as contas, não deve a ninguém, é um cara que não gosta de mentir, não gosta de conversa,
fiada, é um cara bom, só falta ser crente. Falta tudo então. Falta tudo. Jesus não é a cereja que você coloca num bolo. Aquele bolo estragado, tem que dar um tapa, derrubar ele da mesa. Jesus é um novo bolo. Ele é uma nova vida. Eu falei isso para um rapaz que estava frequentando a igreja, quase que eu peguei nos ombros dele para sacudir. Eu disse: compreenda uma coisa, meu filho, Jesus não quer você melhor, Ele quer outro você. Jesus não quer você melhor, Ele quer outro você. Então, essas boas obras têm que estar de acordo com a palavra, proceder de um novo coração, e tem que ser para a glória de Deus. Os ímpios fazem boas obras para a glória de Deus, irmão? Nunca. Até crente, quando vai fazer boas obras, está lá tirando selfie. Olha eu com mendigo. Olha eu levando cesta para o irmão necessitado. E aí coloca lá, fazendo para a sua própria glória. Imagina o ímpio. Não faz por quê? Porque o coração do ímpio, diz a Bíblia em Romanos 1, e eu fico com a Bíblia, obviamente, que ele rouba a glória de Deus. O ímpio rouba a glória de Deus. Ele não faz nada para a glória de Deus. Então veja que a igreja persevera nos meios de graça, a igreja persevera nos frutos espirituais e, finalmente, a igreja persevera nas tribulações. O que são as tribulações, irmãos? As tribulações são as pressões que nós estamos vivendo neste mundo para suportar. E elas têm um papel importante na vida do cristão. É exatamente isso aqui, como este púlpito está suportando o peso desta Bíblia e desse tablet. O cristão também, ele suporta as pressões das provações que vêm sobre a sua vida. E qual que é o papel da perseverança nisso? É porque as tribulações produzem a perseverança. Romanos 5:3. Apóstolo Paulo diz isso: irmãos, nos gloriemos em Deus por causa das nossas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. Crente não pode saber se ele é perseverante se ele não é atribulado. Crente não pode saber se ele vai perseverar se ele não sofre. Como é que você vai saber se você vai perseverar se você não sofre? Como é que você vai saber se você é vencedor se você não entrar no ringue? Se você não entrar no octógono? Como você vai saber se você vai continuar se você nem começou? Então este é o papel da tribulação, ela produz. É por isso que o cristão não pode reclamar das provações. Tiago 1:2 fala: irmãos, tenham por motivo de alegria passar pelas provações, porque as provações, elas produzem perseverança. Tiago diz o que Paulo já havia dito em Romanos, ou melhor, Paulo diz em Romanos o que Tiago já havia dito em Tiago, porque Tiago escreveu primeiro do que Paulo aos Romanos. Jesus elogiou igrejas perseverantes, não foi? Apocalipse 2:2 e 3, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2:19 e 3:10. Jesus elogiou igrejas que eram perseverantes. Embora tinha algumas críticas sobre elas, mas isso aí Jesus não criticou. Ele falou: vocês são a igreja que perseveram. E a todos aqueles que perseverarem nas tribulações, eles serão experimentados diante do Senhor. Se a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência, produz experiência. E a palavra experiência no grego, sabe o que é, irmão? É quando você pega um metal, coloca ele dentro, daquele cadinho, leva ao forno e mexe para tirar suas impurezas. Cristão experimentado é isso. É o cristão que sofreu a tribulação, aguentou, porque a tribulação era Deus pegando ele e colocando no forno da provação. E como ele aguentou perseverante aquilo ali, quando ele sai de lá, ele sai valorizado, ele sai purificado. Deus é aquele que trabalha em você e vai te deixar no forno da provação, sim, mas nem um minuto a mais do que o que você precisa e nem um grau a mais do que o que você aguenta. Se o pão pudesse falar, ele ia dizer para o padeiro: não me coloca lá. E todo mundo ia comer só aquela massa crua. Mas o padeiro, ele sabe que o verdadeiro e bom pão é o que vai ao forno, fica o tempo certo e o grau certo. E Deus é o melhor padeiro. Ele sabe o tempo que você tem que ficar no forno, meu irmão. Você está sofrendo?
Está sofrendo? Deixa eu fazer uma pergunta de sofrimento para você. Alguém te bateu porque você é crente? Alguém te ameaçou de morte porque você é crente? Você está sofrendo? Alguém tomou sua casa porque você é crente? Alguém tomou seu carro porque você é crente? Isso acontecia com os irmãos da Bíblia, do Novo Testamento, e vai acontecer nos últimos dias, nos dias do Anticristo. Vai acontecer novamente. Está acontecendo com você isso? Alguém tomou seus bens porque você é cristão? Alguém te feriu? Alguém te ameaçou porque você é cristão? Está sofrendo do quê? Ah, minha unha, né? Quebrou. Eu estou com a unha encravada, eu estou sofrendo. Será que é isso? Isso não é ainda o forno de Deus. O forno de Deus vai nos colocar nas provações até que estejamos experimentados. Experiência. Paulo diz em Romanos 5,4 que a experiência produz esperança. O que é a esperança? É a vinda de Cristo. Todo crente provado que persevera, ele é purificado e a esperança dele sobre a vinda de Cristo aumenta. Porque todo crente que sofre nesse mundo quer que Jesus volte. Os crentes que não sofrem, ele não quer que Jesus volte, não. Um dia eu estava pregando sobre a volta de Jesus, o irmão falou assim para mim: pastor, Jesus não pode voltar agora não, porque eu não casei ainda. Aí eu falei: irmão, mas o céu é melhor que casamento. Aí, não, eu tenho que casar primeiro. Aí beleza, casou, aí agora está orando para Jesus voltar. Volta logo, Senhor. Então, irmãos, eis aí coisas em que a igreja persevera. Meios de graça, ela persevera no fruto espiritual e ela persevera nas provações. É isso que Deus tem para nós. Você procure os meios de graça para você perseverar. Corre atrás de Bíblia, irmão. Corre atrás de oração. Corre atrás de congregar, de comunhão. Suporte o fruto que você tem que dar. Muitas vezes esse fruto vem em momentos difíceis. Mas são as provações, nelas nós perseverando seremos experimentados, seremos purificados, o nosso valor aumentará. E então a esperança da glória brilhará em nossos olhos. Esta é a igreja que persevera. Espero que isso aconteça com vocês até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome do Senhor. Senhor, obrigado por tua palavra sobre a perseverança, algo que traz para nós, Senhor, um pensamento de que talvez ainda não tenhamos sequer movimentado os nossos pés em direção àquilo que o Senhor requer, ou que o Senhor preparou para nós, que são os meios de graça. Ó Deus, quanto falhamos na oração, quanto falhamos na palavra. Senhor, quanto falhamos na comunhão. E os demais meios de graça que deveríamos estar correndo atrás deles. Ó Deus, como falhamos também em nosso fruto, que muitas vezes paramos de produzir, achando que já fizemos muito pelo Senhor. Ó Deus, como somos cansados para certas coisas no teu reino. Quando o apóstolo Paulo era um homem incansável, o qual sozinho evangelizou 70% do mundo de sua época. Meu Deus, compadece-te ainda de nós e nos ensina, Senhor, que as provações, que nem mesmo são isto que nós passamos, pois muitas vezes o que nós passamos de sofrimento são coisas que nós mesmos plantamos, são coisas que nós mesmos fizemos, Senhor. Não é o Senhor nos provando, apenas nós colhendo aquilo que fizemos, mas de vez em quando o Senhor também solta aquele cão maldito, Satanás, seus demônios, para nos perseguirem, para ver se nós corremos para mais perto do Senhor. E isto cabe a ti, porque o Senhor é quem segura ele na corrente. Nós estamos aqui apenas confiantes de que tudo que o Senhor faz é perfeito e durará para sempre. Assim como o Senhor já criou nossa nova natureza, que aguarda agora a casa que Jesus Cristo foi preparar nas mansões celestiais. Ensina-nos a ser uma igreja que persevera, para o louvor do teu nome e tua glória. Amém. Amém.